fica lá no licenciamento de mãos atadas, sem saber como dar andamento ao processo de licenciamento sem essa certidão. E o instrumento que a gente tem é ficar mandando ofício para a prefeitura, cutucando, falando, prefeitura, se manifeste, prefeitura, se manifeste. Eu já tive casos da prefeitura me ligar e falar assim, mas o que é que eu tenho que escrever? Você pode mandar um modelo para mim? Porque eu não sei o que é isso que você está me pedindo. Então, a gente lida com municípios enormes, extremamente preparados, e com municípios pequenos, carentes, que nunca tiveram um empreendimento lá próximo, que não sabem o que é aquilo. Então, assim, o Brasil é muito grande, os municípios são diversos, milhares. Então, é complicado. Agora, a questão da segurança jurídica, pelo lado do empreendedor, eu entendo como importante, mas, dentro do rito do licenciamento, é um instrumento burocrático, ele traz pouco ganho efetivo na análise. Daniela, você falou em reduções burocráticas, você quer aproveitar que a Larissa falou de burocracia, comentar alguma coisa? E aí, aproveito uma pergunta que não está identificada, mas eu aproveito para te perguntar também se não falta no PL alguma consequência para a falta de cumprimento dos prazos pelos órgãos ambientais. Mesmo sabendo que isso, o fato de estar na lei, o Cláudio usa um termo dentro do Instituto, que o país sofre de legislatite, né? Tudo a gente acredita que vai resolver com uma lei, né? E muitas vezes não é essa a melhor solução. Mas aproveito para te fazer essa pergunta e você explorar um pouco mais essa questão da burocracia. Bom, com relação à falta de consequência na observação dos prazos, sim, ela existe na prática, uma falta de consequência. O que a gente vê é que, se o órgão ambiental não respeita esse prazo, o empreendedor fica de mãos atadas, né, sem a possibilidade de fazer valer esse prazo. Nós sabemos que existe previsão de que, caso o órgão ambiental não faça a emissão da licença no prazo, se instaura a possibilidade da competência supletiva, né? Então, o órgão ambiental, por exemplo, se o órgão estadual não emite, o IBAMA pode avocar para si o licenciamento ambiental, mas isso só piora, talvez, a situação do empreendedor, porque vai passar novamente por uma nova análise por outro órgão ambiental, então a consequência é mais negativa, né, do que positiva, caso aconteça. Faltou, sim, no PL a gente ter uma consequência, mas eu também não tenho a resposta de qual seria essa consequência, porque, enfim, é importante que haja a análise, né, do órgão ambiental, e seria impensável iniciar uma atividade sem ter a licença ambiental. Não conseguiríamos prever na legislação um absurdo como esse, de iniciar as obras sem o aval do órgão ambiental, de forma nenhuma. Eu gostaria de comentar um ponto do PL que, para mim, é muito positivo também, na linha do que eu conversava, que é sobre a pertinência das condicionantes técnicas com relação aos impactos ambientais dos empreendimentos. Parece um pouco óbvio, né, que, quando o órgão ambiental impõe uma condicionante técnica, ela deve guardar a pertinência com os impactos ambientais do projeto, seja para mitigar esses impactos, seja para compensar quando não é possível mitigar. Mas, na minha experiência prática, existem condicionantes técnicas realmente que fogem muito, né, do escopo de atuação do empreendedor e tendem até a ser impossíveis de cumprimento, né? Eu acho que todos aqui têm até bastante experiência para contar sobre esse assunto, né? Principalmente os empreendedores. Existem certas condicionantes técnicas que transferem responsabilidades do poder público para o setor privado, né, a ponto de o PL até colocar, né, em um dos seus incisos que não é possível a delegação de serviço público para o privado por meio de condicionante técnica. Quer dizer, se isso está no PL, que há, sim, esse problema na realidade, né? E acho que é interessante quando o PL coloca claramente que deve existir uma fundamentação técnica para se pedir uma condicionante da licença ambiental, e traz a oportunidade, por meio de um processo formal, do empreendedor contestar a imposição dessa condicionante técnica. Então, aqui
eu vejo que é um processo já de contencioso administrativo, né? O órgão ambiental impõe, o empreendedor pode, sim, formalmente apresentar a sua análise do porquê isso não seria pertinente. Agora, claro que essa oportunidade que o empreendedor tem de contestar e do órgão ambiental também defender a sua posição de que é necessária, sim, a condicionante, de nada vai valer se as duas partes também não visarem um objetivo comum, né, e de boa fé negociarem, tratarem dessa condicionante. Então, não vai adiantar de nada se o órgão ambiental também não fundamentar o porquê da condicionante e o empreendedor também não se abrir para os argumentos do órgão ambiental. De qualquer forma, é algo que tende a afastar, né, o empreendedor do judiciário, porque também o empreendedor poderia ter a faculdade de impor uma ação para tentar retirar a condicionante técnica da sua licença, e primeiro ele vai ter a oportunidade de passar por um diálogo formal com o órgão ambiental. Márcio, por favor. Eu gostaria de fazer uma complementação aqui. Eu gostei muito do termo legislatite. Legislatite, muito, muito bom. E, pegando um gancho, a gente tem aqui, por cultura, nós somos de origem burocrática, achar que, para resolver problemas, a gente tem que fazer regra, tem que fazer lei, às vezes tem que montar grupo de trabalho e tudo mais. Não é assim, né? Não tem instrução normativa, não tem lei, não tem nada que possa determinar um prazo para um órgão ambiental. Vamos lá, na prática. Então, o normativo, ele desenha um cenário que é o cenário ideal, tá certo? Então, eu queria colocar esse ponto de vista aqui, principalmente para empreendedores, que é o seguinte, a gente tem um cenário que é esse cenário ideal, legislativo e tudo mais, mas, na prática, a vida é outra, né? Então, a gente pode, sim, contestar, e eu, em momento nenhum, discordo do posicionamento, mas eu quero dizer como é que a gente faz para lidar com isso e entregar uma obra no prazo. Esse é o ponto. Então, por exemplo, está havendo substituição do poder público para ações nos municípios, principalmente. Sim, na prática está acontecendo isso. Então, vou dar um exemplo. Malária. Poxa, a gente tem que uma linha na fronteira amazônica, existe o problema da malária. As unidades lá de saúde estão capacitadas para aquela situação do município de 5.000 habitantes, e, de repente, você vem com 3.000 trabalhadores. Então, ok, a obrigação é dele, mas eu não consigo, eu vou ficar esperando eles se capacitarem para fazer o projeto. Então, é uma relação onde a gente tem que acomodar, e a palavra é diálogo, né? A gente tem que dialogar e tem que construir relações coerentes. Então, faz sentido, a gente precisa de botar mais microscópio, a bolsa, o transporte, mas sem exagero, tudo que esteja ligado ao impacto que o empreendedor está causando. E eu acho que nessa linha vão as outras questões também. A questão da prefeitura, tá certo? Tudo bem, eu não preciso de certidão, ótimo, excelente. Veja que eu não estou concordando com a obrigatoriedade da certidão, não, muito pelo contrário, né? Eu só estou ponderando. Mas isso não significa que você não precisa manter um relacionamento com o prefeito, que você não precisa entender a lei de uso e ocupação do solo, mesmo que ela não tenha muita coerência do ponto de vista ambiental. Pode haver uma restrição lá absurda que foi aprovada, e eu não vou discutir isso, se tem mérito ou não tem mérito. A gente tem que apenas respeitar e desviar a linha de lá. Então, a gente tem um normativo muito grande, muito extenso, mas ele não é isso que resolve. A gente precisa ter diálogo com todos os agentes e estar preparado para acomodar essas situações da melhor forma possível, da forma mais ponderada possível, e tocar o projeto adiante e concluir o projeto. Tá? Era a complementação. Professor Evandro, quer falar? Por favor. Não, também queria fazer uma observação em relação à questão da certidão. E aqui eu estava relendo o artigo 11 da proposta do projeto de lei. É certidão emitida pelos municípios, bem como outras autorizações ou outorgas. E aí eu me lembrei, quer dizer, fazendo
olhando por um outro extremo, onde os agentes estão muito bem identificados. Me lembro da confusão que havia com licenciamento e outorga lá no meio da década passada, e aí Conselho Nacional de Recursos Hídricos e CONAMA resolveram estabelecer de forma conjunta uma resolução para organizar os dois instrumentos. Resolveram parte do problema, parte não. Mas ali tinha a Agência Nacional de Águas como um agente muito claro, não que os municípios não sejam, mas numa relação muito mais direta, porque também está dentro da mesma lógica do Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, ANA. E aí, no caso da certidão, isso fica mais fluido, né? Isso fica... Agora, o que me parece é que, da forma como está a proposta do artigo 11, se a gente está, né, para fazer a discussão do que está proposto, está dizendo que o licenciamento ambiental independe da emissão. O que significa que, ou seja, está, de novo, está tirando esse momento de barganha que aparece. Mas ele pode aparecer depois. O município depois pode dizer: eu não concordo porque eu não teria emitido a certidão. Não sei se a minha leitura é... Mas você está empurrando de novo o problema para frente. E aí eu vou me atrever aqui a fazer uma reflexão sobre um caminho. Não sei, com as devidas vênias, eu não sou do campo do direito, então não sei se o que eu vou falar alcança. Mas, se a certidão é uma questão burocrática, por outro lado, ela garante segurança quando existem os critérios objetivos lá no município para serem manifestados na certidão, por que não haver um prazo para a emissão dessa certidão? Eu não sei se o projeto de lei vai alcançar isso, mas me parece que, se nós estamos falando de prazos para o licenciamento, e me parece razoável que se pense nisso também. Nossa, Márcio, vamos em frente. Não, o prazo é justamente um dos elementos que não falta regulação. A Instrução Normativa 60, que trata dos órgãos intervenientes e tudo mais, tem prazo para tudo. A gente tem prazo para o IBAMA, a gente tem prazo para as prefeituras, a gente tem prazo para todo mundo. A redação está bem feita. Agora, essa até era uma pergunta que eu gostaria de fazer. Está tudo regulado, agora não se pratica. E, diante da ausência do município, você cria ali uma insegurança. E como prosseguir? O IBAMA, eu já aprendi rapidamente, não é, Larissa? Eu já sei que o IBAMA vai para a situação de maior segurança, sempre. Não vai arriscar, então ele vai esperar a manifestação da FUNAI. Eu vou dar um outro depoimento aqui, tá? Para não falar, porque essa questão do prazo e tal não é uma exclusividade da certidão de uso municipal. Nós tivemos, por exemplo, no IBAMA, uma situação onde o projeto original leiloado ele passava próximo a uma comunidade indígena, portanto, iria requerer um licenciamento ambiental indígena, né? E aí nós fizemos a consulta e tudo mais. Mas, durante o processo, nós conseguimos fazer um ajuste no traçado e a linha ficou mais distante, além dos 5 quilômetros, e, portanto, não precisaria mais da manifestação da FUNAI. Nós fizemos um desenho, um A3, mostrando e tal, protocolamos no IBAN, na FUNAI, pedindo para eles a ratificação do entendimento. Tá certo? Uma carta de uma página. Demorou 1 ano para sair. 1 ano para dizer, pois realmente, de fato, está a mais de 5 quilômetros aqui, então está dispensado. Então, uma carta, 1 ano na FUNAI. Então, os prazos estão estabelecidos no normativo, mas não se pratica. E, diante dessa ausência, como fica o IBAMA? O IBAMA não prosseguiu com a questão indígena, enquanto ele não recebeu essa manifestação da FUNAI. E o que eu queria perguntar é o seguinte, e você entende que tem diferença entre a manifestação
há uma diferença entre a negativa e a ausência de manifestação. Porque, veja só, aí eu não estou falando só de um prazo curto, estou falando da absoluta ausência de manifestação. Quer dizer, a ausência de manifestação, do ponto de vista jurídico, ela não daria ela não daria uma oportunidade de prosseguimento, eu não estou olhando para a norma, mas conceitualmente, né, de prosseguimento de um órgão licenciador, ou, no final, é tudo a mesma coisa? Não sei se eu fui claro, acho que não. Sim, foi claro. Daniela, depois eu queria ouvir o Sérgio, que também tem uma... Daniela, depois o Sérgio, e aí tem alguns comentários aqui também que nós recebemos que eu queria colocar. Bom, essa pergunta é muito boa. Eu acho que, em termos práticos de segurança jurídica, eu acho que seria a mesma consequência. Tanto você tendo uma opinião contrária, né, a um estudo, né, ou a viabilidade de um empreendimento do ponto de vista indigenista, né, ou seja, de quilombolas, ou a ausência, porque também se deixou de analisar e, portanto, deixou de avaliar se haveria algum impacto para aqueles indígenas que estariam no entorno. Então, eu acredito, do ponto de vista legal, a gente estaria na mesma insegurança jurídica e, sim, a gente estaria exposto, nós, como me coloco ao lado dos empreendedores, expostos a ações civis públicas. E haveria uma solução que pudesse acomodar essa situação? Por exemplo, a substituição, análise por um outro órgão, até análise do IBAMA como sugestão, não sei, porque esse, de fato, é um impasse, entendeu? E ele é diferente, pelo menos na minha forma de entender, de uma negativa. Sim. Muito diferente. Eu acredito que, claro, talvez o que resolvesse, de fato, seria a capacitação e contratação de recursos humanos, que é algo que não é simples e algo que é o ideal, né? Mas eu me recordo que, no estudo do Banco Mundial, de 2008, o que se propunha era também uma formação de um painel de especialistas, né, que ficasse à disposição do IBAMA, seja de órgãos dos órgãos estaduais, que pudessem dirimir algumas dúvidas que não estariam dirimidas ou estariam claras, tanto para o empreendedor quanto para os órgãos envolvidos, né? E poderia ser, sim, provocado, e isso existe em outros lugares. Por exemplo, os Estados Unidos trabalha com essa figura de um painel de especialistas com uma reputação, né, ilibada e reconhecida para atuar em casos em que haja omissão, né, ou uma contrariedade que não está bem pacificada, né? Ok, só... eu vou voltar para o... Não, só quero reforçar a pergunta. Houve algum caso, você tem conhecimento de algum caso de ajuda ao Ministério Público para poder atuar no órgão interveniente, para ele emitir uma opinião, um parecer? Quer dizer, o que se tem é o contrário, né? Não me recordo. É sempre o contrário, né? Eu não me recordo de nenhum caso específico. Mas seria um caminho? Eu acho que existe o direito, né? Todo administrado tem o direito a que os processos administrativos sejam feitos num prazo razoável, né? Então, havendo algum tipo de desvio, né, de finalidade por parte do município, ou havendo algum tipo de demora não fundamentada, né, desses municípios para a emissão dessa certidão, eu acho que é possível recorrer. Normalmente, o que eu acho que não é necessário recorrer nem ao Ministério Público. A própria empresa, o empreendedor, pode ir diretamente ao judiciário alegar, falar, olha, está havendo aqui uma demora injustificada, está havendo aqui uma imposição de uma condição que não guarda, né, nenhuma relação com o empreendimento, não guarda nenhuma relação com o impacto que o empreendimento pode causar. Eu acredito que sim. Só para nós fecharmos, nós estamos próximos do intervalo, eu registrar alguns... Nós estamos com várias perguntas, tem algumas delas relacionadas como a plateia não tem como adivinhar o que vai ser na segunda parte, mas na segunda parte a ideia é ter uma visão mais de Estado
e conversar sobre medidas antecipatórias relacionadas ao planejamento territorial e setorial. Só para registrar alguns comentários feitos pelos participantes, então, o Ilmar Moreira, da Copel Geração e Transmissão, relacionado à questão da ocupação do solo, ele relata algumas experiências que eles tiveram, de prazos até de 18 meses para a emissão de uma certidão, em um processo de licenciamento de 24 meses. Alterações no plano diretor do município quando os administradores do município souberam da passagem da LT. Então, eles alteraram para impedir a passagem da linha de transmissão. E instrumentos de barganha do município em diversas ocasiões, né? E aí ele registra que eles entendem que essa certidão ela é dispensável. Uma outra experiência da Ana Carolina, da Natural Energia, também compartilhando da dificuldade quanto à obtenção de autorização de uso do solo, no Nordeste e no Sudeste. Em cada município teve um procedimento diferente, alguns municípios em que o prefeito assinou, outros o secretário de Finanças, o secretário de Finanças assina e vincula o pagamento a tributos extraordinários, em outros casos em que o secretário de Meio Ambiente assinou e vinculou o documento à autorização de supressão de vegetação. Enfim, falta uma padronização para a emissão dessa certidão. O Ricardo Ferraz também faz alguns comentários com relação ao estabelecimento de corredores de linha de transmissão. Esse tema vai estar no segundo bloco, eu vou reservar, então, para isso. E tinha uma outra pergunta, são algumas aqui, relacionada à questão dos órgãos estaduais. E eu sei que o Sérgio tinha um comentário para falar a respeito desse ponto na lei, no projeto de lei, que os órgãos estaduais eles terão a capacidade para cumprir a nova lei. Qual o caminho? É uma pergunta do Eduardo Lima, do Risco Socioambiental do Bradesco. E uma outra pergunta, já vou juntar também aqui, relacionada à questão do Estado. Deixa eu só ver se eu entendo a pergunta. É a pergunta do Luiz, né, fazendo referência à termoelétrica de Peruíbe, como a população que se opõe à implantação que foi aprovada pelas gestões municipais e estaduais se influenciam contra as implantações, né? Como que os gestores municipais e estaduais interferem por exemplo, a termoelétrica de Peruíbe tinha uma posição, né, de aprovação, e uma manifestação da população contrária acabou determinando uma postura do Estado e dos municípios. Então, essas questões relacionadas à participação dos Estados, como isso está endereçado no projeto de lei. Por favor, Sérgio. Sim. Bem, eu acho que esse é um dos pontos mais problemáticos e mais polêmicos desse projeto de lei. A Constituição, não me lembro exatamente os termos que ela usa, mas ela fala assim, que toda atividade que é potencialmente poluidora, potencialmente causadora de degradação ambiental, está sujeita a licenciamento. Então, a grande questão é como e de que maneira, né, nós podemos definir de uma forma mais ou menos objetiva, de uma forma mais ou menos técnica, esse potencial poluidor. Infelizmente, o PL 3729, ele não trata, né, dessa questão. O que o PL faz? Ele remete, né, essa discussão para os órgãos colegiados integrantes do CISNAMA, que são, então, o próprio órgão federal, que é o IBAMA, e os órgãos estaduais. Acontece que, da mesma forma como nós temos no caso da guerra fiscal, né, os estados brigando ali concedendo incentivos, muitas vezes indevidos e muitas vezes extremamente favoráveis e benéficos às empresas, em detrimento da arrecadação dos tributos, e o Rio de Janeiro é um caso típico disso, né, que a crise fiscal do Estado é em grande medida causada por essas isenções fiscais, por esses benefícios fiscais. Nós também, com essa proposição colocada no projeto de lei,
a tendência é que nós também causemos uma guerra, né, entre os estados para atrair os investimentos e para atrair os empreendimentos. Como que isso vai ser feito? Através justamente da flexibilização ou através de normas mais lenientes com relação ao controle ambiental. Isso já é caso de várias ações judiciais do Ministério Público. Essa situação está vinculada a um procedimento que está previsto no projeto de lei que foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, que é a licença por adesão, né? Então, você deixa ali o empreendedor, ele mesmo, fazer ali o seu autolicenciamento, vamos assim dizer, né? Ele fala, não, está tudo ok, acredita em mim, vamos lá, e o órgão empreendedor vai lá, e o órgão ambiental vai lá e chancela aquilo. Então, e essa definição do potencial poluidor, ela tem a ver com o tipo de licenciamento que vai ser feito, né? Então, se vai ser feito um licenciamento no critério trifásico, ou unifásico, ou bifásico, e tem a ver, então, com esse... Então, isso influi diretamente, né, na complexidade do licenciamento e nas hipóteses de dispensa ou de simplificação desse licenciamento. Então, para nós, do Ministério Público, esse foi talvez o principal ponto, né, de crítica, né, que nós consideramos ali que é realmente inaceitável por parte desse projeto, que se deixe aos estados membros, né, através dos seus órgãos colegiados, esse poder excessivo, né, de definir quanto e quando, né, um empreendimento é potencialmente poluidor. Isso certamente vai causar causa, né, de um desequilíbrio federativo. Isso certamente é causa de corrupção, né, nos órgãos ambientais, na medida em que vai haver uma pressão justamente para que haja uma flexibilização disso, e isso certamente vai causar um dano ao meio ambiente. Uma coisa bem comum que nós brigamos no Ministério Público são em relação a esses empreendimentos turísticos, né, na zona costeira, né? Então, especialmente no Nordeste, né? Então pega aquelas praias maravilhosas lá, joga lá um empreendimento, né, totalmente poluidor, totalmente gigantesco ali, naquela região, destruindo a área de manguezal, destruindo essas coisas todas. E aí você tem um Estado que tem um interesse político, econômico, enfim, no desenvolvimento daquela área, certamente o potencial poluidor desse empreendimento vai ser considerado pequeno, né, a despeito, né, de todas as informações nacionais que existem. Então, nós defendemos que, nesses casos de potencial poluidor, devem existir diretrizes mais claras, né, a respeito de quando e quanto um empreendimento ele é potencialmente poluidor. Havia num outro projeto, não lembro qual, aquela das matrizes, né? Assim, havia no substitutivo anterior do Ricardo Trípoli existia isso, essa... Então, no substitutivo anterior do deputado Ricardo Trípoli havia uma espécie de uma tabela ali que também era criticável e tudo, mas, de qualquer maneira, havia uma ideia de um critério nacional. O que, para nós, assim, não pode haver de jeito nenhum é uma flexibilização no sentido de deixar para cada estado definir o que é potencialmente poluidor no âmbito do seu próprio território. Isso, para nós, é uma coisa muito complicada, dá ensejo a corrupção, dá ensejo a dano ambiental, dá ensejo a todo tipo de problemas. Muito obrigado, Sérgio. Com isso, você também respondeu a pergunta da Renata da Santa Correia Advogados. Era exatamente essa pergunta que ela fez sobre qual era o ponto de vista do Ministério Público sobre esse ponto polêmico no projeto de lei, deixando para os estados a definição do potencial poluidor. Bom, sempre quando nós iniciamos um fórum como esse, a dúvida que fica é se nós teremos tempo, se não vai ficar um vazio, porque todo mundo tem consenso e vai ter muito tempo para discutir os temas, e a gente sempre chega no final e vê que nenhum tempo é suficiente, né? Então, nós estamos no intervalo. Eu convido os senhores para se dirigirem à entrada. Nós temos um café ali, e, na sequência, às 11h30, pontualmente, nós retornamos para dar continuidade à nossa conversa. Muito obrigado. Obrigado a você.